Belezinha? Bom, vamos continuar nossa saga, que é uma saga, né? Coisa dessa. Sobre o ciclo cardíaco. Então, a gente viu no início, comentei com vocês, que o ciclo tem 4 períodos: dois sistólicos e dois diastólicos, né? A gente já falou o primeiro período sistólico e o segundo período sistólico. Então, a sístole, fechamos. Agora vamos falar da diástole. Então, o período de relaxamento isovolumétrico é o primeiro período diastólico. Então, são dois, igualzinho da sístole, né? Dois. E esse período, gente, ele funciona, ele tem na realidade um propósito, vamos dizer assim, semelhante com o período de contração isovolumétrica que a gente viu para a sístole. É um período de preparo do coração para o grande evento que vai vir na sequência. Então, qual que é o grande evento, vamos dizer assim, da sístole, né? A grande importância da sístole é a ejeção do sangue, é movimentar o sangue dos ventrículos para as artérias. Então, aquele período de contração isovolumétrica, ele funciona para preparar o coração para essa ejeção, quer dizer, produzir pressão no sangue, para essa pressão atingir um valor maior do que a pressão das artérias, para o sangue conseguir se deslocar do sentido ventrículo-artéria. Na diástole, o grande momento, vamos dizer assim, é a entrada do sangue na câmara ventricular. Sangue vindo de onde? Das veias. Então, a gente tem o enchimento, né? A sístole serve para esvaziar, a diástole para encher. Então, esse período de relaxamento isovolumétrico vai preparar o ventrículo para receber esse sangue proveniente do sistema venoso, tá? Então, pensem assim, que os períodos isovolumétricos, eles são como se fossem shows de abertura para o grande show que vai vir depois, tá ok? Então, vamos ver como é que é esse período. Vamos lá. Então, vamos lá, o bendito diagrama de Wiggers, que eu acredito, né? Como eu falei para vocês, eu acho que ele já não tá tão bicho-papão assim. Vocês já estão vendo ele aqui pela terceira vez inteiro, quarta vez inteiro, né? Eu acho. E aí a gente tá vendo cada pedacinho dele. Então, onde é que está o período de relaxamento isovolumétrico? Então, olha lá. Então, a gente viu ó, o período de contração isovolumétrica, que é esse aqui. Primeiro período sistólico, né? Depois vem o período de ejeção, que é o segundo período sistólico. E agora a gente vai ver o período de relaxamento isovolumétrico, que é esse aqui, ó. Um na sequência do outro, tá ok? Tá, vamos ver cada evento desse aí que nem a gente fez com os outros. Então vamos lá. Então, primeira coisa, eletricidade, eletrocardiograma. Então, antes, vamos pensar aqui, é relaxamento isovolumétrico. Então, a gente sabe que diástole é relaxamento, né? Então, significa que a musculatura está relaxada justamente para permitir a entrada do sangue. E isso vai produzir um aumento do que a gente chama de complacência cardíaca, que é a distensão do coração. Só que nesse período inicial da diástole, a gente não tem entrada do sangue. O volume é o mesmo do período anterior. Então vai ser um relaxamento sem enchimento. Então a contração serve para esvaziar, o relaxamento para encher. Só que inicialmente começa a rolar um relaxamento, mas sem entrada de sangue, tá? Então vamos aos eventos. Então lá. Então no eletrocardiograma, em que momento do eletro esse período vai acontecer? A gente vai estar aqui, ó, no final da onda T. Então a onda T a gente sabe é a onda que representa a repolarização ventricular. Então a gente tem os períodos diastólicos acontecendo aqui, ó, no intervalo R, né, até o T. A sístole acontece aqui, considerando os dois períodos sistólicos juntos. E o período de relaxamento isovolumétrico, então, vai ser esse finalzinho aqui da onda T, tá? Então, é quando tiver quase o ventrículo todo repolarizado, começa esse período e ele termina quando a repolarização estiver completa. Tá ok? Tá ali, ó. Final da onda T. Em termos de som, gente, o que a gente vai ter? Olha só, a gente vai ter
o fechamento das valvas semilunares. Olha lá, tá aqui embaixo, ó, segunda bulha cardíaca. Por que essas valvas se fecham nesse momento? Olha lá, elas abriram no período anterior, no período de ejeção. E aí o sangue saiu para as artérias. Quando o sangue para de sair, o que acontece? Por que o sangue para de sair para as artérias? Porque a gente já tem a repolarização ventricular, já quase o ventrículo todo repolarizado. E isso vai fazer com que a contração também ela cesse, ela pare, né? A gente vai ter a contração parando, o músculo começando a entrar no estado de relaxamento. E aí, se a gente não tem um sangue passando pelas valvas semilunares, não tem nada que vai manter essas valvas abertas. Então, essas valvas vão fechar. Segunda bulha, tá? Lembrando que, olha lá, as valvas AV fecharam lá no período de contração isovolumétrica e continuam fechadas, né? E aqui a semilunar fecha agora. Então, significa o quê? 4 valvas fechadas, ó, compartimento vedado, ninguém entra, ninguém sai. Por isso que a gente tem o volume constante. O volume não se altera, por isso que o período é isovolumétrico, tá ok? Então o volume que a gente vai ter de sangue dentro do ventrículo é igual ao volume que a gente tinha no período anterior. Qual foi o período anterior? O período de ejeção. Então houve esvaziamento ventricular, o volume de sangue que a gente vai ter no ventrículo é aquele volume mínimo, é o volume residual. É o volume que a gente chama de volume sistólico final. VSF, olha lá, os 50 ml, tá? Então tá aqui, ó lá, no gráfico do volume, vai estar lá embaixo, aqui, gente, ó. Então, um período de relaxamento isovolumétrico, um período curtinho, ó, acontece entre essas duas linhazinhas aqui que a gente tá vendo. E a gente vai ter o volume mínimo de 50 ml, o ventrículo esvaziado. E não está entrando sangue nem saindo sangue, então o volume vai ser constante. Por que não entra sangue e não sai sangue? Porque as valvas estão fechadas. Que valvas? Todas as valvas cardíacas, tá? As que permitem a entrada e as que permitem a saída. Então, qual é o grande evento deste período? Vamos lá. O que a gente vai ter aí de relevante? Então, nesse período, a grande alteração se dá com relação à pressão, da mesma forma que a gente viu para o período de contração isovolumétrico. Então, não se alteram volumes, se altera a pressão. Gente, por que isso? Lembrando do papel do coração. O coração é um elo entre o sistema venoso e o sistema arterial. O sangue flui de um ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão. Só que o coração, ele vai servir como um elo entre um ponto de menor para um ponto de maior. Então ele está meio que nadando contra a correnteza. Ele está indo contra o gradiente de pressão, né? De concentração, de pressão. Então o que vai acontecer aqui? Ele tem que fazer aquela ginástica. É dentro do ventrículo que a gente tem a grande alteração de pressão para ele receber o sangue do ponto do circuito de baixa pressão e jogar esse sangue para o circuito de alta pressão. Então a gente viu que na sístole, o ventrículo ele precisa pressionar o sangue para esse sangue ganhar força para entrar num circuito onde a força tá com tudo, tá bombando. Agora a história é diferente. Ele tem que receber o sangue do sistema de baixa pressão, que é o sistema venoso. Então, o que tem que acontecer com a pressão dentro do ventrículo, que estava 80 no período de ejeção, né? Terminou, lembra que a pressão lá subiu do 80 a 120, 120 a 80. Por isso que a gente tem a ejeção rápida e a ejeção lenta. Agora a pressão tem que cair ainda mais, porque se a pressão ficar no valor de 80, o sangue não vai fluir dos átrios para os ventrículos. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter a alteração da pressão. No ventrículo esquerdo, a pressão vai cair de 80 para 0 e no ventrículo direito, de 8 para 0. Então, olha lá o gráfico da pressão. Aqui, gente, o que a gente tem. Então, o que a gente tem é isso aqui, ó, né? Então, esse período vai acontecer nesse intervalo entre essas duas linhas. Então, aqui está aparecendo, aqui de novo, onde a gente tem aqui na pressão ventricular, que é o que está em vermelho, lá. No período de ejeção, ela terminou aqui, ó, 80. Né?
Agora, nesse período de relaxamento isovolumétrico, o que vai acontecer com essa pressão? Ela vai despencar, ela vai cair, né? Então, do 80 ela vem pro zero. Por que ela tem que vir pro zero, gente? Essa pressão ela tem que ficar menor que a pressão atrial, ó. Para o sangue poder conseguir fluir do átrio pro ventrículo. Então, ela tem que ir pro zero. Porque ele tem que fluir do ponto de maior pressão para o ponto de menor. Se a pressão no átrio está lá em torno de 2, então a pressão ventricular tem que ficar menor que 2. Tá? Então, olha lá. Então, no ventrículo esquerdo, a gente tem essa redução que é de 80 para 0. No ventrículo direito, lembra a história diferente, né? Olha lá, a pressão mínima da artéria pulmonar é 8, então do ventrículo direito também vai acabar no 8, lembra no período de ejeção? Então, ele tem que diminuir para 0, tem que ficar menor que a pressão atrial, tá? E a gente observa aqui ó, que a pressão nas artérias, na artéria aorta e na artéria pulmonar vai ser também assim, ela vai diminuindo durante a diástole, tá? Então, a gente vai ter essa alteração. Então, olha só, gente, por que a gente tem essa redução da pressão? Porque a gente precisa ter o ventrículo com a menor pressão de todas, né? Para o sangue agora entrar no ventrículo. E por que essa pressão diminui? Vamos pensar o seguinte, ó, a gente tem um compartimento todo fechado, em relaxamento, quer dizer, distendendo. Isso produz uma redução da pressão lá dentro. É que nem, por exemplo, se a gente pega uma seringa e bloqueia o êmbolo dela, eu vou lá buscar uma que eu vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Bom, gente, então você tem um compartimento fechado. Então vamos imaginar aqui, ó, tá vendo a seringa aqui, ó? Se eu boto meu dedo aqui na ponta da seringa e puxo, então vamos imaginar, quando eu tô puxando, eu tô aumentando o espaço que tá ali dentro, né? Eu tô puxando o êmbolo, tá vendo? Eu tô aumentando o espaço interno da seringa. É o que acontece com os ventrículos. Você tem a musculatura relaxando e isso aumenta o espaço interno. Só que a gente vai ter uma redução da pressão, ó. E aí o que vai acontecer? Peraí, não deu certo. A gente vai ter aqui, ó. Vamos ver se assim funciona, que eu não tô conseguindo fechar direito. Ó, tá vendo? O êmbolo, por que ele volta? Porque eu tenho um vácuo que é criado aqui dentro. Eu tenho uma pressão negativa que vai fazer com que esse êmbolo ele seja puxado aqui para dentro de novo. Então, é o que vai acontecer com o sangue que vem dos átrios. O sangue no átrio, pensa, o sangue vai estar no átrio, no compartimento superior. Se ele aqui em cima ele tem uma pressão maior, ele vai pressionar as válvulas AV que vão abrir e aí o sangue desce em direção aos ventrículos, tá? Se a pressão ventricular estiver alta, a gente vai ter uma força oposta. A pressão no ventrículo vai empurrar a válvula AV para cima em direção ao átrio. E a gente não vai ter o sangue fluindo para baixo. Então é o seguinte aqui, ó. Então aqui no coração a gente consegue visualizar um pouco isso. Então o sangue chegando, né? Chega pelas veias, do átrio direito vê as cavas superior e inferior e átrio esquerdo das veias pulmonares. Pressão venosa sempre baixa. A gente vai ter uma pressão venosa aí que varia entre 2 e 3 milímetros de mercúrio, olha só. Então a pressão atrial ela tem que ser menor que isso, para o sangue fluir das veias para o átrio. Ó, então ela vai ser em torno de 1, mais ou menos, entre 2 e 1, tá? E a pressão no ventrículo tem que ser 0, tem que ser menor do que a do átrio, para a gente poder ter o quê? Um gradiente de pressão, ó, do maior para o menor, tá vendo? Então sai do lugar onde ela está 3, vai para o lugar que está 1 e vai para o lugar que está 0. Tá? Então, esse período de relaxamento isovolumétrico, a finalidade dele é justamente produzir essa redução da pressão ventricular para que o sangue consiga fluir do espaço atrial para o espaço ventricular. Então, é assim, ó. O sangue tendo mais força no andar de cima, vamos dizer assim, no compartimento de cima, ele vai produzir pressão em cima da válvula que vai produzir abertura para baixo, tá? Lá na contração isovolumétrica, a gente tem a pressão ventricular tendo que subir, né, do 0 para 80, para produzir força onde? Em cima da semilunar, para abrir semilunar. Então, essa mudança de pressão que acontece nos ventrículos, ela é importante para poder deslocar volumes de sangue,
Então, durante a diástole, ela tem que diminuir para o volume de sangue que está no átrio descer em direção aos ventrículos, e durante a sístole, ela tem que aumentar para o sangue poder sair do ventrículo e ir em direção às artérias. Tá ok, gente? Então, esse é o primeiro período diastólico, e no próximo vídeo a gente vê o segundo, tá? Que é o período mais duradouro do ciclo cardíaco. Então é isso.